Eu gosto de algumas perguntas porque elas são instigantes, sem falar que elas mostram um pouco de como as pessoas entendem a química ou outra disciplina qualquer, mas mostra como elas encaram o mundo da química, como é que elas veem as substâncias. E a pergunta foi o seguinte: se o hidrogênio é altamente inflamável e o oxigênio é um comburente poderoso, por que a água não pega fogo? Alguns de vocês devem estar achando que essa pergunta não faz o menor sentido. Faz e não faz. O sentido que ela faz é que a pessoa não entende muito bem como é que funciona a química. E é para isso que existem vídeos como esse, existem professores, enfim, existem pessoas para explicar. Por que a água não pega fogo? Porque ela não reage. Mas como assim ela não reage? Vamos entender como funciona uma reação química. Você tem reagentes que interagem entre si produzindo produtos. Se você não se lembra, veja meu vídeo sobre reações químicas e o de velocidade de reação também. Lá tem melhores detalhes. Então, o que é queima? A queima é a reação de um combustível com um comburente. Então, para a água pegar fogo, ela teria que reagir com um comburente, no caso o oxigênio. Só que ela não tem como ela reagir com o oxigênio. E o hidrogênio que está lá é hidrogênio, mas ele não é hidrogênio livre. E há uma grande diferença nisso aí, porque o todo não é a soma das partes. Quando você junta farinha de trigo, ovo, leite, a pitada de sal, você não tem uma mistura de farinha de trigo, ovo e leite. Bom, até terá, mas isso até levar ao forno. Quando levar ao forno, você vai obter um bolo ou alguma coisa horrível. Mas a farinha que tem ali deixou de ser farinha, o leite deixou de ser leite, o ovo deixou de ser ovo, etc, etc e tal. Eles reagiram entre si, eles se combinaram e deram origem a outras substâncias. Da mesma maneira, o hidrogênio e o oxigênio misturados não dá água. É preciso haver alguma energia de ativação, o famoso calor, a energia que vai fazer a reação ocorrer. E essa energia fará com que aquele hidrogênio e o oxigênio deixem de ser as substâncias gás hidrogênio e gás oxigênio. Eles são um átomo sim, mas darão origem a outra substância. Química não é apenas misturar reagentes e acontece alguma mágica. Ela tem regras e tem leis e tem formas de acontecer. Então, quando eu tenho hidrogênio e oxigênio, algo mudou ali. Suas características químicas alteraram. Os átomos são os mesmos, mas de acordo com a forma como eles estão ligados, terei outra totalmente diferente. Vamos pegar algo bem mais simples. O gás oxigênio, o O2. O O2 é esse gás que nós respiramos. É levemente oxidante e ataca nossas células, produzindo nosso envelhecimento dia após dia. Mas aí eu tenho o ozônio, o O3. Ele tem um átomo a mais de oxigênio. Era para ser quase a mesma coisa, mas não é. Você não pode respirar ozônio, porque o ozônio é altamente oxidante. Ele realmente destrói as bactérias, ele é altamente bactericida, ele é fungicida, ele mata geral. Por isso que ele é utilizado para purificar água. Os antigos purificadores de água usavam ozônio e a água ficava com gosto horrível, por sinal. Mas ele mata seres vivos microscópicos por causa da sua ação altamente oxidante, muito maior do que o oxigênio. Se você ficar numa sala fechada com ozônio, você baterá as botas. Mas não é a mesma substância? Não, é claro que não. Não importa se ele é feito com o mesmo átomo. A quantidade de átomos e as ligações que estão se fazendo deu características totalmente novas. E ele vai reagir com proteínas, com vitaminas, ele vai reagir com outras substâncias, degenerando-a e deixando aquele ser vivo incapacitado de continuar vivendo. Porque nós somos grandes máquinas químicas. Se nossas substâncias químicas são destruídas,
nós morremos. Se hidrogênio e oxigênio ligados sob a forma de água são a mesma coisa que oxigênio e hidrogênio em forma de gás simplesmente misturados, eu poderia fazer e pronto, eu estaria matando a minha sede. Infelizmente isso não acontece, porque eles não vão repor a água pelo meu corpo, nem mesmo inalando o vapor d'água assim mata a minha sede. E olha que um mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. 18 gramas de água ocupariam 22 litros de gás. Mas de gás, não de líquido. Porque se eu for comprimir isso tudo, eu terei 18 gramas, 18 ml de água. As quantidades e volumes, eles me dão às vezes noções erradas. Números nos dão uma noção muito errada, porque é da forma como nós os interpretamos. Mas não estamos falando de matemática, estamos falando de química. Da mesma maneira, então, eu tenho que não basta eu ter as substâncias. Pense que o seguinte, que se eu colocar num quarto, jogar algumas madeiras lá, prego, porcas, arruelas, cola, eu terei muita coisa, um monte de quinquilharia, mas eu não terei um sofá, eu não terei um banco, eu terei nada, eu só teria uma mistura deles. Da mesma maneira, se eu pegar um sofá e simplesmente colocar na sala, a ação do oxigênio, ele não vai acontecer nada. Era para haver combustão espontânea. Há algumas pessoas que dão relatos de combustão espontânea até de pessoas, mas até agora ninguém viu nada. Existe combustão espontânea? Sim, mas não de madeira. Existe combustão espontânea tipo o quê? Tipo fósforo branco. Fósforo branco ele reage diretamente com o oxigênio do ar, porque ele é altamente reativo. A única maneira de armazenar fósforo branco é sob a água, porque ele é tão reativo que ele, só no ar ele já começa a soltar pequenos vapores e aí ele começa a se inflamar. E é altamente perigoso isso. Por isso que fósforo branco foi usado muitas vezes em guerras, como no Vietnã, por exemplo, que formavam as famosas bombas incendiárias. Por algum motivo acharam que isso não era uma boa ideia, porque atingiam os civis e eles ficavam, sei lá, banhados em fósforo branco, ficavam queimando, correndo pelas ruas. Por que será que proibiram, né? Um outro exemplo interessante é a cianocobalamina, também chamada de vitamina B12. A cianocobalamina ela tem um radical CN, que nós conhecemos como radical cianeto. Esse radical cianeto, sob a forma inorgânica de cianeto de potássio, ele, se ingerido, ele vai produzir gás cianídrico, que é altamente venenoso. Mas cianocobalamina não é venenosa, tanto que nós ingerimos e nós ainda estamos vivos. Da mesma maneira, outras substâncias têm alguma peculiaridade que são altamente venenosas e assim mesmo não nos faz mal, porque são apenas um radical, não é a substância em si. O todo não é a soma das partes. Então, não é porque eu junto partes, que antigamente chamava de o mercúrio cromo, né, que passava nos ferimentos e achavam que tem mercúrio, vai deixar a pessoa doente, com câncer, ela estará à beira da morte. Bom, se você tem mais de 30 anos, como eu, com certeza seus pais passaram mercúrio cromo em você e você não desenvolveu câncer. No máximo, alguns de vocês desenvolveram chatice. Sendo assim, não é porque nós temos substâncias que tenham propriedades tão distintas, mas misturadas tenham que manter as mesmas propriedades. Essa é a graça da química. Quando eu tenho substâncias que misturam-se entre si, dando coisas novas. Porque se é para manter as coisas com as mesmas propriedades, não haveria sentido haver química, ou haver substâncias, ou haver o que quer que seja. Tudo isso que nós temos aqui depende de como as substâncias reagem e reagem entre si, produzindo coisas novas com propriedades totalmente diferentes. Não há sentido dele produzir coisas. Mas isso não está respondendo por que o oxigênio e hidrogênio não estão reagindo na água para fazer cabum? Bem, o oxigênio é altamente reativo, mesmo porque ele tem 2 elétrons faltando na sua última camada, e ele precisa ter 8 elétrons na sua última camada. Sua eletronegatividade é 3,5, ou seja, ele adora receber elétrons. Só tem uma substância que é mais eletronegativa do que o oxigênio, é o flúor. Sendo assim,
Eu tenho uma substância eletropositiva, como o hidrogênio, e o oxigênio, que é eletronegativa. Então eles têm uma afinidade imensa. Quando eu faço a reação, eles reagem produzindo água. Não teria como eu queimar a água, porque ela já está no seu estado de oxidação máximo. Ela já chegou no final da sua reação. Tanto que a reação do oxigênio e hidrogênio é água. Grandes foguetes espaciais utilizam uma mistura de oxigênio e hidrogênio líquido. Dependendo do foguete, teremos outro tipo de combustível, como hidrazina, etc, etc e tal. Então, o oxigênio e o hidrogênio se combinam para formar água, que é a forma mais estável deles. A sua geometria molecular triangular faz com que ele seja líquido a temperatura ambiente. E o que é mais estável do que o líquido? O líquido ocupa qualquer espaço, ele escorre. Melhor do que isso, só o sólido, que tem umas ligações químicas bem coesas, forças intermoleculares que mantêm sólido. Quanto mais juntas estiverem as moléculas, o seu estado será sólido. Se estiver mais ou menos afastada, será líquido, e totalmente afastada será gasoso. No caso da molécula de água, o oxigênio e o hidrogênio estão lá bem unidos, numa ligação que não é tão forte assim, ou eles seriam sólidos, mas o suficiente para se manter líquido graças à sua geometria molecular. A mesma geometria que permite que eu faça ligações de hidrogênio, as mesmas forças que fazem com que a água seja um solvente universal, em que outras substâncias se dissolvam nela. Então, a água, ela tem o seu estado de oxidação máximo, tá todo mundo feliz, o oxigênio com seus 2 elétrons a mais no seu último nível, o hidrogênio compartilhando elétrons, tendo 2 elétrons no seu último nível, já que o hidrogênio só tem um nível e na camada K só pode ser comportado apenas 2 elétrons, e está todo mundo feliz. Quando eu não tenho isso, aí eu tenho a tendência a ter reação química. Por exemplo, se eu tenho ferro que tem um potencial de oxidação mais ou menos elevado, ele exposto ao ar vai reagir com o oxigênio. O oxigênio vai roubar elétrons do ferro. Da mesma forma, o alumínio, que tem um potencial de oxidação muito maior do que o ferro. Mas por que o alumínio não enferruja? Por causa da reação dele imediata com o oxigênio. É estranho saber isso, mas é verdade. E essa camada de óxido de alumínio, que é formada quase que imediatamente, o protege, porque ela é selante, ou seja, ela envolve todo o alumínio, diferente da ferrugem, que forma uma massa esponjosa. Essa massa esponjosa faz com que permita que mais oxigênio entre por ela, e ela continue atacando o ferro sucessivamente até que eu só tenha óxido de ferro. Já o alumínio não. O filme isolante, que é formado de óxido de alumínio, também chamado de alumina, faz com que o alumínio seja protegido e aí não consiga reagir mais. No mesmo caso, o hidrogênio e o oxigênio já reagiram totalmente, não tem mais para onde eles reagirem. Então, a água não tem como pegar fogo. Do tipo, para a água pegar fogo, a água teria que reagir com o oxigênio atmosférico ou ter o seu próprio oxidante, como é o caso dos explosivos. Os explosivos, eles têm uma mistura de combustível e componentes, seja a pólvora negra, que é composta de carvão, enxofre e algum nitrato. Esse nitrato vai fornecer o oxigênio para oxidar aquela mistura toda instantaneamente. E assim mesmo ele não pega fogo assim só de olhar, ele precisa de algum fator de ignição. Da mesma forma, a água precisaria de algum fator de ignição, só que ela já reagiu totalmente. Então, perguntas desse tipo, se hidrogênio é altamente inflamável e oxigênio é comburente, por que a água não pega fogo, só mostra o quanto a nossa visão às vezes é complicada e às vezes é restrita mediante pequenos conceitos que captamos dali ou dali. Ciência realmente é formada por fatos, assim como uma casa é feita por tijolos. Mas uma pilha de tijolos não faz uma casa, uma pilha de fatos não faz ciência, e não é porque eu tenho oxigênio e hidrogênio ali numa molécula que vai virar uma grande bomba. Esse é André, do SeuCeticismo.net. Bom, você tem alguma dúvida ou alguma pergunta? Bom, sorte sua, eu tenho várias dúvidas e várias perguntas. Podemos respondê-las aos poucos aqui.
Você tem alguma dúvida? Deixe aqui nos seus comentários e eu tentarei respondê-los na medida do possível. Se não for para a área de comentários, será em momento oportuno num vídeo como esse aqui. Compartilhe nas suas redes sociais e assine o canal, assim sempre saberá quando nós teremos novos vídeos. Obrigado por terem assistido.